Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. O Evangelho de hoje nos conta como, na época de Jesus, havia grande expectativa. Os judeus aguardavam uma iminente manifestação divina em seu favor. Por isso, os fariseus perguntaram a Jesus: quando chegará o reino de Deus? Virá com força espetacular e poder político avassalador? A propósito desse texto do Evangelho de Lucas, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, vamos prestar atenção à pergunta que os fariseus fazem a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus sabe o que está em seus corações. Eles esperam que Deus se mostre espetacularmente, deslumbrantemente, poderosamente e infunda medo nos inimigos de Israel. Essa era a esperança deles. Que vergonha! Jesus, portanto, responde: o reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Não se trata, portanto, de ficar esperando os sinais do céu, esperando uma aparição deslumbrante. E tu, buscas Deus no espetacular, em manifestações deslumbrantes e estranhas? Tu mesmo tem ares de grandeza? Em segundo lugar, quero me concentrar no essencial, a resposta de Jesus: o reino de Deus está entre vós. Há 2 interpretações possíveis para esse texto. Uma seria: o reino de Deus está dentro de vós. E a outra: o reino de Deus está entre vós. E ambas contêm uma verdade. O reino se torna presente em ti cada vez que tu fazes a vontade de Deus. Cada vez que amas a Deus em um irmão ou uma irmã necessitado. Cada vez que rezas. Cada vez que dás testemunho do Evangelho, Deus reina em ti. Por sua vez, este reino de Deus entre vós refere-se a Jesus, à sua pessoa e à sua obra. Jesus é o reino de Deus. Nele Deus reina com todo o seu poder. E hoje continua presente na sua igreja, na comunidade dos crentes, em nós, em ti. Em todo caso, Jesus insiste nas pequenas coisas. O reino não virá por meio de uma aparição estelar de Deus com mão poderosa. O reino se tornou presente em Jesus, o Filho de Deus encarnado, que passou como um entre muitos, que se fez pequeno por amor. E seus sinais são diários, embora enormes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os pobres são evangelizados. Esses são os sinais do reino. De que maneira, nas pequenas coisas, o reino se torna presente em ti? No teu sorriso, nas tuas palavras, nas tuas obras? Em terceiro lugar, algo mais deve ser acrescentado. Antecipamos que o reino de Deus se torna presente na pessoa de Jesus e em suas obras, e agora em nós, em sua igreja, por meio de seu Espírito. Mas o texto exige uma verdade que confessamos no credo. Ele virá novamente em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Sabemos, pela fé, mesmo que não saibamos o dia e a hora, que um dia ocorrerá a manifestação definitiva do reino glorioso,
a segunda vinda de Cristo. Esta não é uma mensagem de medo ou pavor, mas de grande esperança. O tempo e a história estão nas mãos de Jesus, nosso Senhor e amigo. Ele já triunfou por meio de sua morte e ressurreição, e nós com ele. Tu acreditas que teu tempo e tua história estão nas mãos de Deus? Acreditas que teu reino não terá fim, que ele já triunfou, que a vida eterna te espera? Que o Evangelho de hoje te leve a abandonar toda pretensão e desejo de grandeza. Que ele te encoraje a tornar o reino de Deus presente em tua vida, em tua rotina diária, em cada pequeno gesto. E que esta passagem também renove tua esperança. Sabemos o final do filme. Sabemos que é um final feliz. Amor e vida sem limite nos aguardam. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.